Semana que vem, eu e Ana estaremos na BPMC, uma mesa faremos juntas. Nessa mesa a gente vai falar justamente sobre os desafios de gerir clínicas ABA nesse mercado, onde ele é essencialmente gerido por mulheres e todas as dificuldades que estão envolvidas. Junto com a gente na mesa vai estar a Thaís Guimarães, que também é gestora de uma clínica ABA e que vai falar sobre a influência da cultura, o papel da mulher. Vai ser bem interessante, vai ser ótimo para o debate. Maria Rita, tudo é na sexta-feira. Essa mesa com a Ana e com a Thaís é 4h30 da tarde, na sexta-feira. E a primeira mesa que eu vou participar, que é uma sessão especial, né, em OBM, vai ser eu, Felipe Dias e a Polé. E a gente vai falar sobre gestão de desempenho, sobre gerenciamento de conflitos. Eu vou falar sobre gerenciamento de conflitos, que é um assunto que está sempre aparecendo nas minhas consultorias, quando vocês me procuram pelo direct, enfim. Ok, vou pedir para quem está aqui também, por favor, enviar um aviãozinho chamando outras pessoas para assistir essa live. Quanto mais pessoas estiverem aqui, melhor vai ser. De toda forma, se você está assistindo por aqui, é porque nós já subimos a live no canal do YouTube. O nosso canal, se você ainda não está inscrito, é @realizeaba. E lá tem na íntegra todas as nossas lives, desde a primeira até a de daqui a pouco, porque daqui a pouco a Helena sobe a live, então você pode assistir o conteúdo na íntegra. Por que assistir na íntegra? Porque o que a gente traz aqui pro Instagram são cortes. Cortes são maravilhosos para chamar a atenção, eles são uma isca para levar você para assistir o vídeo inteiro, mas o corte, ele, ao ser lançado, perde-se muito do contexto. Não tem jeito. Isso tem um lado positivo, justamente por não ter contexto. Você vai atrás de mais contexto e é onde está o vídeo inteiro, que é no nosso canal do Instagram, ou você pode tirar conclusões apenas pelo trecho, pelo corte que veio para cá, para o Instagram. E isso é muito complicado numa realidade onde hoje as opiniões, as coisas estão muito polarizadas. Não existe um gradiente onde a gente possa permanecer. Parece que é feio ficar no caminho do meio, né? Tentar o equilíbrio entre as duas coisas. Se eu não reagir imediatamente ao que está acontecendo, então significa que eu estou sendo omissa. E essas são coisas muito difíceis da gente manejar, observar, se posicionar. E falando especificamente de desafios da gestão, que normalmente quando eu estou sozinha é do que eu falo, porque esqueci de me apresentar, Helena, vou colocar aqui pro YouTube. Eu sou a Lidiane Queiroz, sou psicóloga, mestra e doutora em análise do comportamento, especialista em ACT, OBM e gestão de pessoas. Tenho experiência à frente de uma clínica ABA, que prestava serviço multiprofissional para crianças com atraso no desenvolvimento, professora de universidade, coordenadora do primeiro curso de psicologia do Oeste do Pará e fui responsável pelo laboratório de processos psicológicos básicos também. Eu acho que isso é bem bacana de falar, porque conta um pouco da nossa história, conta um pouco da trajetória de conhecimento, que é algo que leva tempo, né? Por mais que hoje a gente esteja querendo as coisas muito imediatamente, muito rapidamente, a gente precisa entender que entre a raiz e a flor existe o caule. E aí, falando sobre gestão, tem algo que
é uma objeção e um tabu muito importante na nossa jornada feminina, especificamente, à frente de negócios. Eu vi que entrou o tio Dan aqui, muito bem-vindo. Talvez homens tenham também essa dificuldade, mas eu observo que essa é uma dificuldade muito grande para mulheres. Mulheres aprenderam e perpetuam, ou seja, reproduzem a fala de que falar sobre negócios é feio, vender o seu produto é feio, vender a sua imagem é feio, não é bem visto, porque as coisas precisam surgir naturalmente. Isso talvez seja um choque geracional, talvez, eu estou falando aqui dos meus 40 a mais, talvez isso seja uma dor das pessoas com mais idade. Talvez isso seja uma dor de quem não nasceu no mundo virtual. Talvez as pessoas que já nasceram com internet, com redes sociais, mesmo que seja lá do Orkut, Facebook, e aí agora Instagram, TikTok, teve Snapchat, que eu acho que morreu, não tenho certeza, YouTube, né? Então, ao ver uma geração que nasceu em frente às câmeras, talvez para vocês a objeção seja menor, mas para nós, pessoas, mulheres assim como eu, que viemos de uma outra realidade, onde a gente aprendeu desde muito cedo que não é bem visto a pessoa que fala bem de si, a pessoa que que fala sobre as suas qualidades, que se coloca assim, ao invés de esperar o elogio de alguém, o reconhecimento de alguém. Quando a gente não tinha redes sociais, isso era possível. Dava o boca a boca, offline, se a gente pode falar assim, como eram as coisas antes, funcionavam muito bem. Mas agora não funciona mais. E com o advento da globalização e com a popularização das mídias sociais, quanto menos você fala, quanto menos você aparece, menos você é lembrada. E isso, tá bom, Lídia, eu não gosto de aparecer. Só que isso cobra um preço se você decidiu abrir um CNPJ. Cobra um preço e esse preço pode ser algo que você não consiga pagar. E eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de tempo, que é o único recurso irrecuperável que nós dispomos. Nós temos um tempo, uma expectativa ali de vida, nós temos um tempo entre a abertura da empresa e a possibilidade de crescimento ou de fechamento. E quando a gente não se coloca, esperar que os outros falem pela gente é algo que é muito arriscado e fadado ao fracasso. Em nossa postagem, recentemente, nós fizemos até um react sobre isso, vai sair nos próximos dias, né, Helena? Mas uma pessoa comentou dizendo que a gente não deve ter muita coisa para fazer porque a gente posta vídeo no Instagram. Eu não vou condenar quem falou, porque eu sei que esse é não só o pensamento de muitas pessoas, como a fala de muitas pessoas, tanto ao refletir sobre si, ao se posicionar, quanto ao olhar outras pessoas se posicionando. E é uma barreira muito importante, eu não sei se vocês percebem essa barreira, se vocês enfrentam essa barreira, mas ela é uma barreira que realmente ela pode impedir que nós tenhamos um negócio bem-sucedido. Infelizmente, para quem tem dificuldade de se posicionar online, o currículo não é suficiente, o conhecimento não é mais suficiente, realizar um bom trabalho também não é mais suficiente. Então, esse sim é um desafio da gestão,
Porque para que a sua empresa seja conhecida, para que a sua empresa seja lembrada, para que a sua empresa ela esteja na memória das pessoas, ela seja lembrada pelas pessoas, você precisa aparecer. Existem vários caminhos para aparecer. Eu gosto muito de uma que tem até um termo em inglês, que é founder-led, que é liderado pelo dono. E a gente observa isso muito quando você lembra, por exemplo, da Ricardo Eletro, que agora não existe mais, mas a gente lembrava muito do Ricardo. A Luísa, que mesmo não estando à frente já há alguns bons anos, ainda é a imagem do Magazine Luiza, e várias outras empresas em que o nome da empresa, a força da marca, ela é potencializada pelo nome da fundadora, do fundador ou dos fundadores. Quando a gente fala especificamente de negócios que são prestação de serviço para pessoas, é muito importante que você trabalhe as emoções que essa pessoa vai sentir ao ouvir, ao lembrar, ao ver você ou a sua empresa. Não tem como você falar, eu sou uma pessoa ética, eu sou uma pessoa amorosa, eu sou uma pessoa acolhedora, eu sou uma pessoa gentil, se ninguém vê. Então, no lugar da gente pensar que é perder tempo ao estar fazendo lives como a que eu estou fazendo agora, a gente faz live toda quinta-feira no perfil da Realize, tanto para que vocês assistam depois, quanto para que vocês acompanhem ao vivo, façam perguntas, inclusive estou no aguardo, cadê, gente? Me perguntem coisas, interajam comigo, discordem de mim. A live, quando um encontro ele é ao vivo, ele, do meu ponto de vista, do lugar de onde eu falo, ele é um espaço para diálogo e não para concordâncias. Você pode discordar de mim e a gente pode conversar sobre. Não necessariamente eu vou te convencer a ficar do meu lado, mas a gente precisa exercitar essa habilidade de discordar, sem desrespeitar e sem parar de falar com a pessoa. Esse é um grande desafio, fazer vídeos todos os dias, e por isso não é perder tempo, é investir. Você não pode considerar que postagens para as redes sociais ou para os canais de divulgação do seu trabalho, eles sejam uma perda de tempo, quando na verdade você pode sim influenciar muitas pessoas. Essa palavra, ela é muito forte. Ela carrega consigo uma força muito grande que talvez a gente menospreze, talvez a gente não fique sob controle da força. Vou trazer aqui o exemplo mais recente que a gente tem sobre influência. Recuperem para mim, por gentileza, qual foi o dia, já deve ter uns 40 dias, 30 dias, eu não sei, que o influenciador Felca postou um vídeo sobre adultização. Esse vídeo eu acredito que já esteja entre 50 mil visualizações ou mais. E é muito interessante acompanhar a história, acompanhar a construção de uma viralização, de um posicionamento, é algo assim, eu fico em estado de maravilhamento. Eu realmente sou apaixonada em me categorizar como analista do comportamento. Eu não faço análise do comportamento só quando eu estou trabalhando, eu faço isso o tempo inteiro. Eu analiso, observo, discrimino e analiso comportamentos o tempo todo e faço um grande esforço consciente para também fazer o mesmo com o meu próprio comportamento. Acho que esse é um papel importante de todo analista do comportamento que estiver aqui. E o Felca, ele sempre foi uma pessoa que quis estar na internet. Depois eu recomendo que vocês procurem um pouco da história que ele conta sobre si na internet, que é muito interessante. E ele, desde que se colocou como humorista, sempre teve um humor ácido, ou seja, um humor crítico. E
Tem o episódio do Conversa com Bial, em que ele apareceu, eu acho que foi dia 26, hoje é dia 28, e que está disponível lá para assistir de novo, em que ele fala uma coisa muito interessante. O Bial perguntou para ele sobre o posicionamento dele nas bets. E ele disse: eu precisei fazer aquele vídeo porque eu acho que esse é um assunto sério e eu falava com todas as pessoas que são próximas a mim, amigos meus que são influencers e que fazem divulgação de casas de aposta, falando sobre o risco, o perigo, o erro, o crime, e essas pessoas sempre davam desculpas do tipo: ah, mas eu preciso disso, é para me sustentar, o dinheiro é muito importante. E ele percebeu que ficava por isso mesmo. Então ele fez algo público e que virou uma bandeira dele. Mas a bandeira dele, olha só que interessante, não é contra as bets, ou contra a adultização, ou contra a base da Virgínia, que eu imagino que é o vídeo que você deve ter tido contato antes de conhecer, de assistir o vídeo sobre a adultização, mas ele a bandeira dele é apontar o que não está certo. E a parte que eu achei mais incrível de ouvir e que me faz acreditar que existem mais pessoas como eu, foi quando o Bial perguntou para ele: e como foi bom para os negócios a viralização, que agora ele estourou a bolha e está aí conhecido nacionalmente, talvez internacionalmente. E ele disse: para os negócios não foi bom. Veja bem, eu vivo da publicidade que eu faço aqui online. E nesse mês em que o vídeo foi lançado, ele recusou todas as publicidades, mesmo as que ele já fazia, outras que chegaram agora, porque ele entendeu que isso é um minuto de silêncio. É um momento em que você não deve desviar a atenção para lugar nenhum, exceto falar sobre a polêmica e o ponto relevante que ele levantou. Eu me sinto feliz. Eu sei que são poucas pessoas que são assim. Eu vejo a maioria das pessoas que eu me desanimo, me chateio quando surfam na onda da viralização, surfa na onda da divulgação. E esse é um exemplo público e nacional de como muitas vezes um comportamento ético ele não está sob controle dos efeitos reforçadores financeiros imediatos. Porque essa pessoa perdeu dinheiro, ele disse que não faturou absolutamente nada de publicidade nesse mês. Ou seja, algo é tão importante para você, é tão importante de ser falado, que o dinheiro fica em segundo lugar. Gabi colocou aqui: a influência vem embasada nas práticas e evidências. É essencial. Eu acho que quando a influência vem embasada nas práticas e evidências, isso é essencial, principalmente para rebater o que vem do achismo de alguns profissionais. É isso, Gabi, e eu consigo pensar que é mais amplo também. Quando você perceba, normalmente nós fazemos o que fazemos porque aprendemos diretamente ou vendo alguém fazer, ou ouvindo alguém falar sobre e aquilo nos inspira. Quando a fala de alguém, o comportamento de alguém, ele é inspirador de maneira em alta magnitude, este conjunto me influencia ao me comportar daquele jeito, a querer ser igual àquela pessoa ou a fazer o que aquela pessoa está orientando. Isso é a essência do conceito de liderança. Não existe liderança sem influência. Não existe liderança senão pelo exemplo. Não existe como você divulgar as suas ideias, as suas opiniões, o seu conhecimento, se você não falar ou fazer. Quando a gente fala de clínicas, quando a gente fala de gestoras, quando a gente fala de 2025, é impossível que você consiga divulgar
como você pensa, como você age, para onde você olha se você não se coloca. Na Realize, eu e a Ana fazemos questão de divulgar o nosso raciocínio, a nossa opinião, as nossas análises. A gente mostra de onde que essas análises surgem, o que consultamos para fazer tal análise. Eu já há muito tempo dizia, e tenho certeza, a Ana não está aqui comigo hoje, porque já está em rota de congressos e pré-congressos e visitas técnicas, então ela já não está hoje, nos encontraremos na próxima semana lá em São Paulo. E uma coisa que eu sempre disse sobre mim e que eu gosto quando eu vejo pessoas que verbalizam a mesma coisa, que é: o único direito que eu defendo sobre mim é o de mudar. Para mim, a mudança é o que faz sentido, é o que é constante. Se eu disse hoje que eu concordo com algo, eu me sinto no direito, dado por mim mesma, de discordar do que eu falei. Nada do que eu digo é escrito em pedra. Nada. Talvez seja por isso que eu gosto de escrever de lápis. Eu consigo apagar. Talvez seja por isso que eu gosto de dar consultoria escrevendo no tablet, porque eu gosto de apagar. Me faz bem evoluir. Eu me sinto pronto. Eu me sinto evoluindo. Quando eu disse algo e eu me coloco para dizer diferente, seja expandindo, seja melhorando, ou seja mudando completamente a minha opinião, é muito importante que você me veja fazendo isso para que você saiba também que você pode fazer isso. Então eu não tenho medo de me colocar, de me posicionar, porque eu sei, podem ser poucas, podem ser muitas, podem ser pessoas que concordam, podem ser pessoas que discordam, mas as pessoas precisam. Eu gosto de saber que as pessoas sabem do que eu estou falando. Boa tarde, Pamela, que bom que você chegou. Eu estou justamente falando sobre a gente se colocar, e a gente peca muito por ficar calado. Eu não estou falando só na internet. Me digam aqui, das pessoas que estão assistindo agora, ao vivo comigo, e você que está assistindo aqui pelo YouTube, reflita. Quantas vezes você assistiu uma aula, uma palestra, um curso extremamente interessante, ou esteve numa roda de conversa em que estava acontecendo um debate super interessante, em que você ou tinha pontos a contribuir, ou tinha perguntas a fazer, até para se inteirar mais do assunto, e você ficou calada? Me diga quantas vezes isso já aconteceu, porque na minha experiência pessoal aconteceram inúmeras vezes. Inúmeras foram as situações em que eu me calei, em que eu tive vergonha da minha opinião ser besta, da minha análise ser errada, de perguntar sobre algo que eu imaginava na minha cabeça que todo mundo já sabia. E assim eu vou ficando para trás. E assim eu vou ficando apagada. Não teria problema algum, e eu tô falando da minha experiência, gente. Eu tô vendo que vocês estão colocando aqui muitas vezes, inúmeras vezes, perdi as contas, o medo da pergunta ser besta, exatamente. E eu vou dizer uma coisa, se você realmente não tem problema algum com isso, se isso não te incomoda em lugar nenhum, não existe motivos para que você mude só para performar o que as pessoas esperam sobre você. Agora, se te incomoda ver pessoas falando sobre um assunto que você também tem a falar, pessoas dizendo coisas sobre um assunto que é importante para você, uma informação que é importante para você, e aquelas coisas estão incorretas, ou elas, a acurácia delas é baixa, e isso te incomoda, por quê? Porque você percebe mais e mais e mais pessoas concordando com essa informação que você discorda, seguindo, replicando.
E aquilo vai crescendo dentro de você. A quem o seu silêncio está fazendo mal? A pessoa que está falando? As pessoas que estão seguindo? Talvez, porque talvez se elas tivessem a oportunidade de te ouvir, elas teriam a oportunidade de decidir entre o que uma pessoa fala e o que outra pessoa fala. Eu acho isso muito profundo. Esse meu raciocínio é o que me faz, dia após dia, enfrentar a câmera, enfrentar os julgamentos, enfrentar o meu próprio julgamento de que não tá bom. Eu posso elencar aqui para vocês, tanto na gravação para o YouTube quanto aqui nessa live, diversas coisas que eu não tô satisfeita. Mas elas são menos relevantes do que estar com vocês, do que falar para vocês que sim, nós temos a obrigação, enquanto gestoras, de ocupar espaço social. Não é espaço apenas nas redes, mas é de ocupar um espaço social. Que bom que vocês se identificaram. Vou só voltar aqui que a Gabi falou. Discordar não é o problema. A questão não é saber argumentar e partir para o comportamento agressivo. A questão é não saber argumentar e partir para o comportamento agressivo. Temos pessoas que não gostam de ser confrontadas. Já vou adiantar um pouco do que eu vou falar, do que eu vou conversar na ABPMC sobre situações conflituosas, sobre resolução de conflitos, prevenção de conflitos. Quem puder assistir, eu acho que vai ser muito, muito bacana, muito bacana. A gente precisa olhar para a pessoa que se arma e que reage com agressividade diante de uma discordância, diante de um apontamento tipo, veja, isso que você está fazendo talvez não seja tão bacana. E a pessoa reage de maneira agressiva. E quando eu falo agressiva, eu não estou falando de palavrão, gente. A gente olha muito para a topografia das coisas, a gente acha que porque uma pessoa fala palavrão, aquela pessoa é agressiva. Porque a pessoa está falando mais assim, essa pessoa é agressiva. Gente, isso é topografia. Acho que as piores dores que eu senti, os comportamentos verbais que mais me machucaram foram ditos baixinho, em tom de sussurro, com um sorriso no rosto, seguido de palavras do tipo, eu estou falando isso para o seu bem. Foram os silêncios quando algo precisava ser dito. Essas são as comunicações, foram e ainda são as comunicações que mais me ferem. São as que mais me doem, porque elas mostram o quanto aquela pessoa não consegue ser transparente o suficiente para me dizer de fato o que ela pensa sobre mim. E ela vem cheia, carregada de não verbal, ou seja, de coisas não ditas, para me machucar. E para me colocar num lugar de onde, na cabeça dessa pessoa, eu jamais deveria ter saído. Reflita sobre isso. Então, eu não me incomodo com quem grita, eu não me incomodo com quem fala palavrão, eu procuro ficar sob controle da função de quem está falando. Ou de quem não está falando. E normalmente, pessoas que aqui estão comigo dizendo, perdi as contas, Lide, o medo da pergunta ser besta, me identifiquei, a Jaque até colocou aqui, muitas vezes, a Gíulia colocou inúmeras vezes, se você está aqui é porque você é ou foi do meu time. O time de pessoas que prefere ficar calada, que tem medo de falar bobeira, que tem medo de se colocar e ser corrigida ao vivo. Imagina, gente, eu aqui numa live com a Ana e a Ana me corrige. Imagina, o que será de mim? O que será da minha reputação? Nada, não será nada. As pessoas vão perceber
que uma pessoa me corrigiu, que uma pessoa falou algo a respeito do que eu disse ou fiz e que eu preciso abrir o espaço para refletir sobre e decidir se aquela fala de fato faz sentido para mim e eu vou redizer ou reescrever o que eu acabei de falar ou me posicionar ou não. Ou eu vou contra-argumentar. Não existe morte porque você errou. A Gabi tocou num ponto que amamos eu, Ana e Helena. Helena, olha esse comentário da Gabi aqui. Nossa, obrigada, Gabi. Vou só tomar água, gente, porque quando a Ana tá falando, eu posso tomar água, eu posso fazer 1000 coisas, mas quando eu tô só... Gabi colocou. Muitas vezes isso vem da criação. Evite confrontar. Gabi, você tem irmão? Homem? Primo? Namorado? Marido? Colega de trabalho? Você tem um homem aí do seu lado nesse momento agora, precisa ser nada, pode ser um colega. Pergunte para esse colega, irmã, pergunte para essa pessoa portadora de pênis quantas vezes ao longo da sua infância e adolescência ele foi criado para não confrontar. Ele foi criado para não falar alto, para não discordar, ele foi criado para não discordar, foi criado para concordar com o aceno da cabeça, sorrindo, falar de forma gentil, escolher a melhor hora para falar com a pessoa, porque a depender do momento, do jeito, da hora, pode ser que dê ruim para mim. Pergunte. Se tiver um homem aí do seu lado, eu faço esse desafio aqui ao vivo. Quantas vezes esse homem foi ensinado a silenciar? Eu me arrisco a dizer que nunca. N-U-N-C-A. Nunca. E nós aprendemos não só a silenciar, como a valorizar quando algo é dito ou é dito com esta topografia. A topografia que fala alto, que é incisivo, que bate na mesa. Vejam, minha gente, o Malafaia agora. Vejam como que o Malafaia está reagindo diante de uma investigação, diante de uma ação do Ministério Público, da Polícia Federal. Vejam, são gritos, eu falo palavrão mesmo, é assim mesmo. Eu não estou falando aqui a favor ou contra o Malafaia, que fique muito claro. Nesta live eu não estou falando, se quiser conversar comigo, você vai saber o que eu penso. Mas quando ele faz assim, ele não está falando para pessoas como eu. Porque para pessoas como eu faço é silenciar. Xiu, cala a boca. Normalmente eu já faço isso com homem. Imagina quando... Mas ele está falando para o público dele. Ele está falando para quem vai concordar com ele. Ai, a Gabi... Um total de 0 vezes um homem foi ensinado a isso. Foi criado para mandar, se impor, decidir, silenciar, gritar, mandar, matar. Não tem nada mais representativo na nossa sociedade do que mulheres que tentam sair ou saem de relacionamentos e são exterminadas da face da terra. Mulheres que se comportam de um jeito que o homem não acha apropriado, uma vez que sim, ainda é propagado que nós somos propriedade de um homem, que a gente tem opinião, ora veja bem, ora só, olha, vejam elas. Lídia, eu acho que você está indo muito longe. Não, meu bem, eu estou falando precisamente de um desafio
de gestão. Porque quando você abre a câmera do seu celular para gravar um vídeo para o Instagram, você está morrendo de medo de todas essas punições que certamente virão. Ora, vejam, assistam o último vídeo da Ana, que está no perfil dela. Vejam os inúmeros comentários de pessoas se posicionando negativamente e positivamente, ou seja, pessoas que concordam, pessoas que discordam. Vejam o preço. Percebam o preço que pode estar sendo pago quando você se coloca, quando você coloca a sua opinião. E se a Ana não fosse a Ana, a probabilidade de que isso tivesse impacto sobre a saúde mental dela seria de 1 para 1. Entretanto, porém, todavia, Ana é terapeutizada. Ana é feminista. Ana tem um longo histórico de enfrentamento, inclusive foi com ela que eu aprendi. Ou vocês acham que é fácil para mim fazer vídeos e lives do lado da Ana? Somos amicíssimas, pessoais, somos sócias, que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida inteira depois de ter tido uma experiência terrível de sociedade. Mas hoje, grande parte do que eu sou, de como eu me coloco, do que eu falo, da segurança que eu tenho e ensino vocês a ter, eu tive a Ana como inspiração. Então a Ana é a minha influencer. E aí a gente volta à palavra influencer, né? Quando uma pessoa ela se coloca... Oh, Helena, eu vi, meu bem, todos os seus áudios, todos os seus textos preocupadas com o post, mas eu quero te dizer que tá tudo bem. Tá tudo bem. A Ana falou precisamente o que devia ser falado, a despeito de comentários negativos, a despeito de perda de seguidores. Olha, a Ana é o nosso Felca. Ela vai me matar. Ainda bem que Ai, Ana, ela vai me matar. Não contem pra ela. Quem estiver indo pra BPMC, não vai contar pra ela que eu chamei ela de Felca. Por quê? Porque imediatamente podem ter vários aversivos. Diversas coisas. Questionando a competência técnica, questionando o posicionamento, questionando a fala, posicionando politicamente em determinado lado ou em detrimento de outro, coisas que não estavam ali naquele post, reduzindo e esvaziando o discurso porque ela falou de maneira incisiva, brava, porque ela falou palavrão. E ora, veja bem, uma mulher bem educada não fala palavrão. Por que isso é importante? Isso não é importante apenas para uma postagem no Instagram. Isso é importante quando você tiver que negociar com um fornecedor, quando você tiver que negociar com um advogado, quando você tiver que enfrentar um plano de saúde, porque enquanto você se relaciona com o plano de saúde, são as mulheres. Na hora que a coisa começa a esquentar, você se relaciona com a equipe jurídica de homens. E se você não teve oportunidades de treinar enfrentamento em situações conflituosas, a probabilidade de que você repita o comportamento da sala de aula, que é ficar calada quando queria discordar, e de fazer pergunta quando estava com dúvida, ou de contribuir, ele vai se repetir diante de uma presença ameaçadora, porque fácil não é. Fácil dizer para você que eu tô na frente de um homem que começa a se impor, começa a gritar, e eu preciso ali me regular emocionalmente. Super machista isso que eu comecei a falar, e já vou reescrever. Por que eu preciso sempre me regular emocionalmente para falar
enquanto o mesmo tipo de exigência não é feita de um homem. Por quê? Por que um homem, quando se desregula, fala, meu Deus, olha a que ponto ele chegou, coitado, olha como ele se importa com isso. Uma mulher, quando se desregula, ela é chamada do quê? Eu vou esperar aqui vocês falarem, viu? Quando é que uma mulher se desregula, do que ela é chamada? Se você me diz, ou se você acredita, de louca. Exato. Olha aí, louca, louca, louca. Isso é falta de homem, como a gente ouviu o ex-presidente falar. Tá precisando de uma descontrolada, surtada. Muito bem, eu tô adorando. Ei, meninas que estão aqui conversando comigo, histérica. Histérica é sensacional, hein? Para quem faz psicologia, a etimologia dessa palavra é sensacional. Já que vocês estão aqui comigo, batendo papo, quais são os palavrões mais... Pode escrever, eu não vou repetir, tá, Helena? Fica tranquila. Quais são os palavrões mais utilizados e que têm um maior impacto quando você quer xingar alguém? Felizmente, meu povo, só vai saber quem tá aqui na live, ao vivo, porque eu não vou repetir. Os palavrões falo eu mesma, quando tiver contexto. Coloquem aqui. Quais são? Enquanto vocês colocam, e aí vocês estão demorando para colocar palavrão, ora, veja bem, não pode? Mulher não pode nem escrever palavrão aqui, é isso? Pois tá bom. Não vou falar nenhum, vou começar, gente, a fazer minha dobradura aqui. Eu achei interessante que uma pessoa falou assim, eu não sabia se eu focava na informação ou se eu focava na... Ah, Helena, eu também amo esse daí. Nossa, eu amo esse daí. Eu amo. Esse que a Júlia falou, olha, eu nem repito mais. E quando meus meninos lá em casa falam, eu digo, bora, de novo. Vai ter que falar 10 vezes esse que a Helena colocou aqui para poder esquecer esse outro que a Júlia colocou aqui. Mas é impressionante como os palavrões que têm mais força, que são mais mencionados, ou seja, a grande maioria, porque na boa, Helena, arrombado, na boa nem é palavrão. Olha como é que a gente chama. É o Jurandir, é o... Ai, droga, tem um nome que a Valesca Zanello chama os homens, e que agora eu me esqueci. Mas não tem o mesmo impacto de um filho de um nananã que pariu. Não tem o mesmo impacto. É um negócio impressionante como não tem. E aí eu tava nesse vídeo fazendo dobradura e a pessoa, isso mesmo, tia Lê. Calvo, oprimido em altura. Ai, oprimido em altura é bom, pega muito mais. Eu gosto muito disso, eu gosto muito também de questionar. Você não precisa dizer que o órgão genital do homem é de menor tamanho. Basta você incutir a dúvida na cabeça dele. Tem uma coisa que eu gosto de fazer. Tem uma coisa que eu adoro fazer, que é assim. Quando a gente tá... Obviamente, gente, esse não é um momento em que eu estou querendo dialogar, tá? Esse é um momento em que eu estou querendo brigar. O que eu faço é... A pessoa pode responder na hora, porque eu não me interesso no que tá na hora, eu me interesso no que ficou na cabeça do ser humano. Fala assim, você tem certeza, você consegue me dizer com 100% de certeza que todos os orgasmos que você ouviu foram reais? Ai. Bom, é diante desse palco que a gente tá.
Não é assim, ai, mas a Lide tá diminuindo o homem, a Lide tá... Gente, eu falo para mulheres. Eu trabalho com mulheres. São mulheres que chegam até mim, seja comprando o meu serviço ou conversando comigo no direct. Inclusive, fica a dica, viu, gente? Eu super converso com vocês nos directs, nas postagens. São inúmeras as mulheres que chegam comigo em sofrimento, chorando. São incontáveis as mulheres que passaram ou que estão comigo em consultoria e que me relatam coisas do tipo: hoje eu penso de uma maneira diferente. Hoje eu encaro as coisas de uma maneira diferente. Hoje eu percebo com muito mais rapidez quando algo está sendo feito contra mim, quando algo está cerceando a minha liberdade. Quando você reflete sobre isso, tende a ficar menor o medo de se colocar, o medo de construir a sua marca, construir a sua imagem. Não é perder tempo. Ficar aqui no Instagram, no YouTube, não é perder tempo. Vou criar uma frase que ela seja equivalente ao que eu falo para as pessoas sobre política, porque eu também já fui uma mulher que não gostava de política, que não entendia de política, que achava que política era algo que não se discutia, que colocava no mesmo lugar, dizendo todos são corruptos, político é assim mesmo, não tem jeito, até o período em que eu comecei a perceber que essas minhas falas, elas fortalecem o não aprendizado, o não posicionamento político sobre as coisas. Gente, viver é um ato político. Educar é um ato político. Oferecer terapia é um ato político. Se você está sob controle da regra de que você não gosta de política, é muito importante que você trabalhe em terapia a mudança a transformação dessa função, a mudança nessa moldura, que você não fique sob controle da regra, mas que você fique sob controle da contingência, porque alguém disse, eu não consegui encontrar a fonte confiável, então eu peço que vocês me ajudem a encontrar essa fonte confiável, mas alguém disse que se você não gosta de política, as pessoas que gostam estão lá e quem gosta de política não gosta de você. Na verdade, eu vou refazer a frase. Helena, pro corte. É assim, ó. Se você não gosta de política, você é governada por quem gosta. E quem gosta de política não gosta de você. Pronto. É assim. O quão representativo pode ser um movimento de aprovação de emendas, de aprovação de leis, de pautas, de reuniões na Câmara dos Deputados, no Senado, se não tem mulher lá. A gente relega ao homem que ele diga pra gente, ou que ele defenda a gente do que é importante pra gente? Não pode ser. Vocês muito falam pra mim, porque a cara da análise, da terapia ABA, aí aqui eu vou colocar bem dentro da... A cara da terapia ABA é masculina. Normalmente, quando vocês reclamam, mas ele é a cara da terapia ABA no Brasil. Por que que ele tá lá? Por que não você? Por que não você? Ah, Lide, porque eu não quero me indispor, eu tenho coisa mais importante para fazer. Isso é outra regra que te aprisiona. Defender os interesses
próprios e do grupo ao qual você está inserida, da classe ao qual você está inserida, deve ser tão importante quanto cuidar da sua empresa, cuidar da sua família, especialmente se você tem filha, se você tem irmã mais nova. A Leide, por exemplo, ela tem 3 meninas e ela tá aqui. Nada deve ser tão importante quanto a gente estar atenta ao que está sendo decidido a respeito do nosso direito de ir e vir e de se posicionar. Instagram é lugar de mulher? Sim. Mulher tem o direito de falar? Sim. Tem o direito de chamar palavrão? Sim. Tem o direito de errar? Sim. Tem o direito de mudar de opinião? Sim. Tem o direito de gerir a sua própria empresa e tomar decisões financeiras a respeito da sua própria empresa? Sim. A mulher é o direito de todo ser humano. Então ele não é dado à mulher. Nós temos o direito de dizer não. Não para um preço injusto sobre o nosso serviço, não para uma pressão por silenciamento, não por se manter nesse lugar de que trabalha demais. Em outubro eu vou estar lá com a Jaque, e eu e Ana, né? E nós vamos falar um pouco sobre isso. Por que será que a gente trabalha tanto? Por que será que nós somos tão pressionadas a dar conta de tudo? A priorizar 1000 coisas ao mesmo tempo? Por quê? Por quê? Porque a mulher é a que cuida. Porque a mulher é a que dá conta de tudo. Se você estiver ainda morando na casa dos seus pais, se você estiver casada ou morando com um companheiro, se você estiver nessa situação, não diga nada. Não diga nada. Chegue em casa hoje e veja quem vai para o banho e para sentar no sofá ou na cama, porque teve um dia difícil, e quem vai olhar o que tem para jantar, como está a geladeira, se todas as coisas estão preparadas para o dia seguinte. Quem vai olhar o armário para ver se precisa ir ao mercado? Quem vai decidir o que é a janta? Olha, colocando aqui, hoje eu vejo e entendo o que está dizendo e o quanto você está correta. Eu tenho muita gente, sabe, que fala assim, nossa, Lid, quando você falava não fazia sentido. Mas eu acho que a gente tem todas essas barreiras e essas objeções para ultrapassar. Não é um simples vídeo no Instagram. E dói quando uma outra mulher ataca uma mulher. Dói. Eu não vou dizer que é fácil, é difícil. Eu não tenho vontade de contra-atacar essa mulher. Eu tenho vontade de dizer para ela, vem cá me ouvir direito. E aí sim, se após você me ouvir e compreender o contexto de onde eu falo, porque eu falo e para quem eu falo, se você se mantiver dizendo essas mesmas coisas, tá tudo bem. A gente discorda e eu espero que a gente não se encontre novamente. Acho que é isso, né, gente? Foi ótimo. Eu adorei conversar com vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, entre em contato com a gente, tanto aqui pelo YouTube quanto pelo direct aqui no Instagram, no meu perfil pessoal do Instagram, que é @lidcomvocê, ou no da Ana, que eu acho que é BCBA_Ana Arantes, ou é Ana Arantes_BCBA, não sei agora, no perfil da Realize, @realize.aba. A gente adora dialogar, adora. E se necessário, a gente também gosta muito de bater. Eu também dizia não gosto de política, mas hoje estou sempre participando de debates na Câmara Municipal, principalmente a respeito de inclusão, educação, leis e direitos das crianças autistas e com outros atrasos. Já vou dormir feliz. Beijo, gente.
Ah, preciso dizer uma coisa importante. Semana que vem não vai ter live, porque tanto eu quanto Ana estaremos no maior congresso de análise do comportamento do Brasil, a BPMC, que vai acontecer em São Paulo. Sugiro que vocês acompanhem o perfil Eu na BPMC, porque por lá vão ser dadas várias atualizações, e acompanhe também o nosso perfil, tanto da Realize quanto os nossos perfis pessoais, porque a gente vai estar trazendo atualizações para vocês do que a gente está vendo no Congresso, dos avanços científicos, de tudo que tem por lá. Beijo, queridas, beijo, queridos. Até dia 4 de setembro. Acho que é. Não, até... Não sei, gente. Próxima quinta. Beijo. Tchau.